Irmãos, nós já vamos partir pela a palavra que Deus colocou no meu coração. No final nós vamos fazer um grande clamor em oração, tá? E no final também vamos fazer regulamento de oferta. E o pastor Josenir vai estar fazendo um grande clamor conosco aqui no final, com essa intenção, nós buscarmos mesmo o revestimento do Espírito Santo, tá? Eu creio que é necessário essa busca pelo Espírito Santo, amém? Eu quero ler um texto com os irmãos, está lá em Lucas capítulo 24, se vocês puderem abrir a Bíblia, quem trouxe, né? Liga o ventilador para nós lá, meu querido, lá na chavinha lá. Lucas capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e salmos. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 47. Os irmãos, fiquem bem atentos que é um texto um pouquinho longo não, são alguns versículos, já está acabando. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui está relatando o que Jesus falou para os seus discípulos. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí fala assim: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Versículo 52. E adorando-o eles, diga comigo, adorando-o, isto, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, diga comigo, no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Esse é o texto que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite. O tema que nós colocamos para a nossa mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração, foi revestivos, né? Revestivos. Todo trabalho que nós vamos fazer, toda profissão que nós vamos desenvolver, nós precisamos nos capacitar, sim ou não? Não tem como você ser hábil em mecânica se você não aprender mecânica, né? Não tem como você ser hábil na medicina se você não estudar medicina. Você não vai chegar lá no hospital: eu quero ser médico, se você não tiver um diploma, né, que comprove que você é um médico. Então tudo que nós vamos fazer necessita para nós uma certa capacitação, um desenvolvimento. E você acha que Deus, na sua soberania, na sua graça, na sua misericórdia também, Ele quer que nós desenvolvamos a sua obra sem essa capacitação? Não. Deus não quer. Deus não é assim que Ele nos chamou. O texto nos ensina isso. Observe que o texto está falando que os discípulos, eles já estavam com Jesus, já tinha visto todos os milagres que Jesus tinha feito, até mesmo milagres eles já tinham feito, os próprios discípulos. Mas para que eles cumprissem a obra, a missão, eles precisavam ser revestidos de um poder. Não é isso que está dizendo o texto? Então há algo mais que nós precisamos buscar. A graça do Espírito que nos alcançou para que nós pudéssemos estar aqui, acreditar na palavra, aceitar a Jesus, desenvolver a nossa fé, vindo da igreja. Não é só isso que Ele quer de nós, porque isso também os discípulos tinham. Os discípulos andavam com Jesus, estavam com Ele, mas quando chegou a hora deles cumprir a missão, Jesus falou assim: é necessário que vocês sejam revestidos de poder. E quando nós somos revestidos de poder, aí nós saímos do natural e entramos no sobrenatural.
O natural, qualquer um pode fazer o natural. Até os falsos, obrigado, querido. Até os falsos mestres fazem isso, né? Os falsos profetas fazem tudo no natural, né? Os mágicos não fez milagres também lá no Egito, quando Moisés jogou a vara, se transformou em cobra. Depois os magos não fez a mesma coisa? Obra da carne, obra do diabo. Então é necessário, para que nós façamos a obra de Deus, assim eu penso, que nós sejamos revestidos de um poder. Esse poder não vai deixar nós superiores. Aí que está a grande diferença. Esse poder que Deus nos dá, nos reveste, não vai nos tornar superiores. Eu não vou andar aí, né? Opa, eu tenho poder. Ao contrário, esse poder nos leva nós a ser menores. É isso que Jesus fez. Não foi isso que Jesus fez lá, lavando os pés dos discípulos? Ele sendo mestre, sendo filho de Deus, ele tinha todo o poder. Então, quando nós somos revestidos do poder, nós entendemos que toda a glória de Deus, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos um vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro ele coloca a sua glória. Então, se eu quero desenvolver a obra de Deus com excelência, estou falando isso aqui para todos nós, inclusive para mim, que eu também preciso muito desse poder. Nós falhamos muito no quesito de fazer a obra. Eu também falho muito. Eu oro todos os dias: Senhor, me dá sabedoria. A oração que eu mais peço ao Senhor: me dê sabedoria para entender o teu plano, o teu projeto, o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ir, quais palavras que eu tenho que falar. Eu tenho que pedir de Deus, porque se nós não pedirmos de Deus a sabedoria, querido, nós falamos qualquer coisa. Sim ou não? Nós somos envolvidos, a nossa mente ela é envolvida com as coisas do mundo, os pensamentos, né? Então nós precisamos estar revestidos desse poder. E quando nós estamos revestidos desse poder, nós não queremos outra coisa a não ser falar com Jesus, falar da sua obra, falar daquilo que Ele fez. Nós não queremos outra coisa a não ser estar presente com Ele em todos os dias. Você não consegue, quando você está cheio da presença, revestido do poder de Deus, tudo que você faz é para agradar a Deus. Você não consegue, quando você pensa em fazer alguma coisa que vai entristecer o Espírito Santo, o Espírito Santo já vem na sua mente: epa, isso aí não, isso não pode. Acontece com vocês? Não acontece? Acontece comigo direto. Às vezes somos tentados, né? E o Espírito Santo, opa. Mas como que nós entendemos que é o Espírito Santo? Porque nós estamos revestidos do poder. E a grande ideia, podemos assim dizer, é que o Espírito Santo, a graça de Deus, ela nos capacita, ela vem sobre nós, ela nos salva, ela nos dá o entendimento da palavra, nós aceitamos a Jesus, nós compreendemos a salvação, glória a Deus. Mas tem outra coisa muito importante que a graça faz também. A graça, eu gosto muito desse entendimento do Luciano Subirá. Ele fala que a graça também, ela nos capacita, ou ela nos empodera para podermos resistir o pecado. A graça também faz isso. Ela não só nos perdoa dos pecados que nós já cometemos, mas a graça que você tem, a graça que nós temos, o Espírito Santo, ele nos dá capacidade para vencermos o pecado. O pecado vai bater na nossa porta, mas nós temos a graça de Deus. E como é que eu sei disso? Quando eu busco todos os dias. Quando eu busco todos os dias essa capacitação, esse revestimento do poder de Deus. O primeiro ponto desta palavra diz assim: revestir do conhecimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos o texto, olha o que o texto diz. O texto diz assim: e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha o versículo 25: então abriu-lhes os entendimentos para compreender as escrituras. Então, a primeira coisa que esses discípulos receberam, antes de receber o poder do Espírito Santo, foi compreender o contexto que eles estavam vivendo, compreender as Escrituras. O texto está dizendo que abriu o entendimento deles para compreender tudo o que estava acontecendo. Então, se nós queremos ser revestidos do poder, a primeira coisa que nós precisamos buscar: conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Jesus registrada hoje na Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. É como se fosse o livro de estudo de um médico. O médico vai estudar e tem aqueles livros grandes
teologia, quando nós vamos fazer teologia, tem aqueles livros dessa grossura, você tem que ler, você tem que ler, você tem que entender. A Bíblia, ela tem que ser lida, não só lida, mas estudada, analisada. Ela tem que ser absorvida, ela tem que ser o nosso alimento todos os dias. Se eu não alimentar da palavra todos os dias, eu não vou conseguir vencer o mundo, eu não vou conseguir vencer as trevas. Nós vamos ficar vulneráveis. Aí nós achamos que somos superiores. Eu dou conta, estou tranquilo. Eu fui na igreja, eu ouvi uma palavra, eu senti a presença e tal. Mas você não tem um conhecimento da palavra. A palavra é tão importante que o diabo, sabendo que ela tem poder, ela usou a própria palavra para tentar enganar Jesus. Sim ou não? Então eu tenho que ter o conhecimento da palavra. Eu tenho que entender o projeto de Deus. E não é tão difícil assim. Quando nós disponhamos a falar: Senhor, eu quero entender a palavra, eu quero entender a Bíblia, eu quero começar a ler de Gênesis a Apocalipse, eu quero entender os evangelhos. É o primeiro passo para que nós sejamos revestidos do poder. O poder para que nós possamos avançar, ganhar almas para o Senhor, orar para as pessoas, elas serem curadas. Esse poder vai vir depois que nós entendermos realmente o projeto de Jesus. Olhando o texto, é isso que eu entendo. Eles abriram o entendimento e depois eles começaram a fazer aquilo que Jesus havia lhes pedido. Quanto maior o conhecimento, mais sábias e eficazes se tornam as nossas ações. Sim ou não? Quanto mais conhecimento nós temos, mais sábias e eficazes se tornam as nossas ações e muito mais as nossas palavras. Muito mais as nossas palavras. O conhecimento nos capacita a fazer com excelência o que antes fazíamos por instinto. Tem aquele negócio que nós fazemos assim: eu vou na igreja, é como se nós estivéssemos no automático, né? Estou no automático. Opa, quinta tem culto, domingo tem culto. Mas você está no automático. Mas Jesus não quer esse negócio de automático. Jesus quer o seu coração. Jesus quer o nosso coração, a sua intimidade com Ele. Jesus quer ver você chorar nos pés dEle. Jesus quer ver você gastar tempo de oração com Ele, principalmente nas madrugadas. Principalmente nas madrugadas. Tem tido experiências maravilhosas nas madrugadas. É o lugar, não que Deus só nos ouve na madrugada, mas quando você fala: eu vou orar na madrugada, irmãos, é diferente. É diferente. Por que é diferente? Porque Deus realmente vê em nós um esforço para poder ouvir Ele. E a oração não é nós só falarmos, é nós ouvir o que Deus tem a falar conosco. Eu vou contar uma experiência, não é para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Eu desenvolvi um hábito de orar agora da meia-noite às 5. Como é assim? Eu coloco o relógio para despertar às 5 horas da manhã. Se caso eu não acordar até 5 horas, ele desperta e eu oro 5 horas. Mas se eu acordar 2 horas, eu oro. Se eu acordar 3 horas, eu vou orar. Eu oro. E numa dessas orações, o Senhor, no meio da semana, eu acordei com um louvor na minha mente. Acordei com uma canção na minha mente. Eu só sei que eu acordei, minha esposa é testemunha disso. Acordei chorando: meu Deus, que coisa linda, que é isso, Senhor? E aí comecei a orar, esqueci do louvor, só lembrava daquela presença gloriosa, comecei a orar. Foi gostoso, foi maravilhoso. Aí eu pensei comigo: amanhã cedo eu vou escrever o que o Senhor me deu. Mas quem disse que eu lembrei? TDAH, não lembra, né? Não lembrei. Falei: Senhor, aí eu orei de novo. Falei: Senhor, eu sei que foi o Senhor que me deu, eu quero de novo. Essa foi a minha oração. Senhor, eu quero de novo, eu quero essa presença de novo comigo. O Senhor me deu novamente. E dessa vez eu gravei, depois se os irmãos quiserem ver, está aqui no meu celular. Eu gravei 2 horas da manhã, meio dormindo. O Justino viu, acho que meio dormindo. Eu gravei uma estrofe da canção que o Senhor me deu. Deus está aqui, operando entre nós. Adoremos ao Senhor, a estrela da manhã. Vai por aí. Eu gravei. É uma experiência que eu tive, que eu quero testemunhar, que faz toda a diferença. Quando nós queremos ser revestidos do poder, começamos pelo entendimento da palavra. Mas em segundo ponto, é que nós vamos ver agora o que eles foram buscar. Eles foram buscar capacitação em revestir-se do Espírito Santo.
O texto, versículo 49, diz assim: olha, e eis que sobre vós envio a promessa que meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então observe, se nós queremos ser revestidos de um poder, nós precisamos, em primeira análise, compreender o projeto de Deus, compreender a palavra. Se eu não compreendo, eu não faço. Como que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? Como que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? O grande dilema está aí. Talvez nós tentamos caminhar com Cristo, tentamos, mas nós vamos no nosso achismo, né? Eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que eu posso fazer. Não, o que a Bíblia está dizendo? Se eu quero viver uma vida plena, na comunhão com o Espírito Santo, viver as maravilhas, viver os milagres de Cristo nas nossas vidas, eu tenho que conhecer o projeto dele, eu tenho que fazer parte do projeto dele, viver isso, e automaticamente ele vai derramar sobre nós uma unção poderosa do seu Espírito. O texto diz assim, ó: ficai em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, para fazer pão, Justina aqui é um padeiro. Para fazer pão, nós precisamos de uma receita, nós precisamos dos ingredientes certinhos, nós precisamos de uma água na temperatura certa. Tudo que nós vamos fazer precisa de uma receita, tem que ser muito bem planejado para que o pão saia lá na frente, sim ou não? Para fazer móveis de madeira, a pessoa tem que ter uma habilidade para mexer com a madeira. A pessoa tem que entender até da madeira, qual a madeira certa para fazer. Ela tem que saber cortar, saber planar, saber fazer as medidas certinhas, senão o móveis não sai, sim ou não? Não sai. Então, tudo que nós vamos fazer necessita de uma capacitação. Para trabalhar na madeira é assim, para vender imóveis. Está aqui nosso pastor que é chefe de uma equipe. Para vender imóvel, você precisa e ganhar uma boa comissão, você precisa entender, ter uma habilidade para falar com as pessoas. Você precisa levar a pessoa a entender que aquele imóvel é de excelente qualidade. Você tem que falar a verdade, principalmente, né? Não falar aqui coisa que não existe, né? Mas falar sempre a verdade. O imóvel é assim, está perto do lugar tal, está perto do hospital, está perto do mercado. Você tem que dar todos os detalhes daquele imóvel. Se você quer ganhar uma comissão, se você quer vender aquele imóvel, você tem que dar o seu melhor, senão não sai. Já imaginou se eu sou um vendedor de imóvel, vou falar, vou vender um imóvel para o pastor Josenir. Josenir, tem esse imóvel aqui, vai lá dar uma olhadinha, vê se você gosta dele. Vou conseguir agradar ele? Não, eu tenho que ir lá junto, né, pastor? Eu tenho que ir junto, levar o cliente lá, se possível, paga até um cafezinho para ele, paga um lanchinho, vamos lá, eu vou levar o celular a tal hora. Não, qual hora? Não, a hora que o senhor puder, você faz tudo para o cliente para que ele seja bem sucedido. E lógico também que o vendedor vai ser bem sucedido. Então tudo na vida tem um planejamento, tudo na vida precisa de uma capacitação. E você acha que Deus é diferente? Não é, meu irmão. Deus requer de nós, querido, esse desejo por conhecer o seu projeto, esse desejo em estar participando do seu projeto. Para nós construir uma casa, aqui tem outro detalhe aqui, nós precisamos de todos os detalhes, todas as metragens, de tudo certinho, alicerce, coluna, tudo tem que sair nos mínimos detalhes. Se nós queremos coisa boa, nós precisamos fazer com qualidade. Se nós queremos viver no reino também, uma obra de qualidade, fazendo uma obra de qualidade, como diz a palavra, uma obra de ouro, não uma obra de palha, não uma obra de madeira que pode queimar com fogo, mas uma obra de ouro, de pedras preciosas, que quando chegar na provação, ela não vai se acabar. Eu preciso seguir aquilo que a palavra nos ensina. E Jesus falou para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém para que vocês sejam revestidos do poder. O poder, querido, só vai entrar no coração daqueles que querem, entendem o projeto de Deus e querem ser revestidos desse poder para poder falar e ganhar pessoas para Jesus. Aleluia! Eu não consigo entender. Lógico que hoje eu penso assim, mas eu também já fui um pouco relaxado nesse sentido. Eu não consigo entender um homem, uma mulher que tem o poder de Deus na sua vida, que tem a consciência de que ele foi salvo por Cristo, e ele não consiga falar de Jesus para outra pessoa.
ele não tenha prazer de falar de Jesus para outra pessoa. É por isso que precisa de um revestimento. Nós precisamos de um revestimento. É só através do revestimento. Pedro, ele negou Jesus antes, mas depois que foi revestido do poder, a Bíblia diz que a primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus. Por quê? Estava cheio do poder. Não era Pedro falando, porque Pedro era medroso, Pedro não tinha coragem, mas Pedro, quando foi revestido do poder, ele criou uma coragem sobrenatural. Não é dele, mas do Espírito Santo. Então nós precisamos de revestimento do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nós precisamos fazer disso e muito. Na obra do Senhor não é diferente. Os discípulos de Jesus que caminhavam com Jesus não puderam fazer a obra de Deus sem esse poder, muito menos nós. Olha o que diz Jesus lá em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois o quê? Os ramos, é a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque, agora vem a chave, porque sem mim nada podereis fazer. Esse sem mim aqui é o poder dele, é o poder do Espírito. Sem o poder, sem o revestimento do poder, nós não podemos fazer nada. Fazemos algumas coisas sim, mas não dirigido pelo poder. Quando nós fazemos dirigido pelo poder de Deus, milagre acontece. As pessoas são restauradas, as pessoas são convertidas. Quando nós fazemos revestido do poder, nada atrapalha o homem e a mulher que está revestido do poder de Deus, porque ela quer fazer, ela tem um alvo, ela enfrenta tudo, ela enfrenta obstáculo. E para isso nós precisamos entender que esse revestimento do poder que os discípulos receberam ali naquele momento, deram para eles capacidade não só para pregar, mas também para sofrer. Diga comigo, sofrer. Eles receberam um poder tão grande que eles sofriam, tinham prazer de sofrer. A Bíblia fala de um texto que Pedro e João, se não falha a memória, eles apanharam, foram presos, açoitados, e eles saíram o quê? Xingando? Glorificando a Deus. Aí isso não entra na cabeça de um homem natural. Não entra na cabeça de um homem natural. Como assim? Apanhou e sai dando glória a Deus? Não, vou buscar meus direitos. Cadê a justiça? Não é assim que muitos pensam? Então esse poder do Espírito, e é bom nós ficarmos atentos a isso, porque pode chegar dias, e esses dias não estão muito longe, em que as pessoas que pregam a palavra vão passar por momentos difíceis, por momentos de perseguições, e nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar revestidos desse poder, preparado para morrer. Nós temos que estar preparados para isso. Não é só mar de rosa. Nós não somos melhor do que a primeira igreja. A primeira igreja sofreu grandes perseguições. Elas foram capacitadas de um poder grande, e esse poder que as pessoas eram curadas, mas também eram perseguidas, mas elas nunca se desviaram do propósito de Cristo. Então esse poder que nós precisamos, esse poder vai nos dar coragem para vencer as tentações. Esse poder vai nos dar coragem para enfrentar inimigos. Esse poder vai nos dar coragem para perdoar aquele que nos ofende. Esse poder vai nos dar coragem para orar para o nosso presidente, mesmo sendo ele a ideia de muitos, um homem corrupto. Nós temos que orar por ele. Por quê? Não cabe a nós julgamento, não cabe a nós nada, cabe a nós orarmos. Está entendendo? Esse poder nos capacita a tal forma de nós olharmos para qualquer pessoa e ver neles um homem ou uma mulher salva, ver neles um homem ou uma mulher com possibilidade de ser convertida, não com julgamentos, porque às vezes o homem sem Deus, o homem sem o poder do Espírito, ele julga, ele fala mal, ele condena, sim ou não? Então nós como igreja precisamos do revestimento do poder para que nós sejamos diferentes. Nós precisamos ser diferente. As pessoas têm que chegar em nós com palavras de maldição, xingamento, falando mal de uma pessoa, e você ser aquela pessoa que vai apaziguar. Não, para aí, não é por aí, não é bem assim. Vamos com calma, não é assim. A palavra diz assim: nós temos que ter palavras de confrontamento contra essas opressões, essas palavras malignas, essas palavras de opressão. Porque isso, queridos, se nós concordar mesmo com a cabeça assim, nós estamos levando para o coração, e nós estamos concordando com o pecado, e estamos pecando também.
O poder do Espírito nos capacita a não levar para o coração nenhuma palavra maldita. Nenhuma palavra maldita. Nós fomos chamados para ser bênção. Nós fomos chamados para abençoar. Sem mim nada podeis fazer. Capacitação do Espírito Santo. Como receber este poder do Espírito Santo? Como receber? Será que esse poder do Espírito Santo não recebe de qualquer maneira? Não. Não recebemos esse poder por sermos bons. Não recebemos esse poder por dar a melhor oferta. Não recebemos esse poder por sermos pontuais nos horários, em outras coisas. Não recebemos esse poder por nada que nós fazemos. Nós só recebemos esse poder pela graça de Jesus e pela obediência na sua palavra. Se eu obedeço a Cristo na sua palavra, é sinal que eu tenho a graça de Deus no meu coração. E se eu tenho a graça de Deus no meu coração, com certeza, querido, você vai ser revestido do poder. O poder para te capacitar, para enfrentar o mal sem se misturar com o mal. Você está no mundo, mas não é do mundo. Jesus disse: eu não sou do mundo. Nós também não somos daqui. Nós estamos aqui por um período de tempo. E esse tempo que nós estamos aqui, todos nós aqui, indiferente de pessoas, qualquer um de nós, todos nós aqui, o que é que nós temos que preocupar? Qual que é a nossa preocupação? É deixar um legado, é deixar uma história marcada. Quando nós morrermos, sair daqui, as pessoas vão lembrar. Você lembra daquele irmão fulano? Aquele homem era uma bênção. Aquele homem fazia a obra de Deus, orar para as pessoas. Aquele homem era pontual em tudo. Aquele homem tinha o poder de Deus. Assim como os apóstolos. Por que hoje tem as histórias da primeira igreja dos apóstolos? Porque eles foram revestidos de um poder, e esse poder perpetuou com eles até a sua morte. O poder, olha só, o poder que eles receberam não deram para eles vida boa. Pastor, eu não quero esse poder. O poder não deu para eles vida boa. Entenda isso no nome de Jesus. Não significa que você não possa viver uma vida boa, uma vida sossegada. Mas o poder veio sobre eles e deu para eles muitas dificuldades, muitas lutas, muitas perseguições. Lógico que o contexto é diferente. Mas talvez hoje as nossas lutas, as nossas perseguições não são a que eles sofreram, no caso de física, prisões, açoites. Mas talvez as nossas perseguições hoje sejam psicológicas. Não é verdade? Aceleramento das coisas. Vídeos de 3 segundos. Você ficar vendo 200 vídeos no dia. Isso é obra do mal. Se você começa a olhar qualquer coisa, vai só aparecendo. E aí, se você não tem uma mente sadia, não tem capacidade com poder, você não consegue sair. Opa, sai para lá, diabo, né? Aí você está passando, de repente parece uma mulher pelada. Opa, aí se você para, ficou 1 segundo, ele já entendeu, ele gostou. Vou mostrar mais. E vai, um atrás do outro. É, não é? É por isso que nós precisamos ter a consciência de que esse poder também nos dá a capacidade de fugir do mal, não só de nos salvar e perdoar o pecado. A graça, ela não só nos perdoa e nos dá um direito ao céu, porque há 3 processos. Ela perdoa os nossos pecados, ela nos capacita para podermos vencer o pecado, nos empodera para nós possamos vencer o pecado, e no final ela nos glorifica. Quer dizer, no final o pecado será tirado totalmente, mas ainda o pecado está aqui. Se o pecado está aqui, eu preciso de poder. Se o pecado ele está no mundo, nós estamos vivendo do pecado. Não adianta nós pensar que não. Aonde nós vamos, nós vemos pecado. Então, se eu quero vencer o pecado, eu preciso de poder. Se eu tenho poder, eu venço o pecado. Eu não tenho prazer no pecado. Sim ou não? É para isso que nós precisamos do revestimento do poder. Nós temos que ter muito cuidado, porque o diabo, ele não brinca não. O diabo, ele não brinca não. Ele faz coisas esquisitas. E se nós não tivermos ligados em Deus, com o empoderamento da palavra, com a leitura da palavra, com oração, em busca, nós caímos nessas armadilhas. Não recebemos por causa do que somos. Deus dá a graça, com graça. Não podemos comprar essas bênçãos. Só vem porque a palavra de Deus nos diz lá em Salmo 24, versículo 4, que essa palavra
essa graça de Deus, ela vem para aquele que tem mão limpa e coração puro. Então, se você quer o poder de Deus, nós queremos o poder de Deus, parte do princípio você ter as mãos limpas e o coração puro. E quem pode fazer isso com nós? Só Cristo. Só Cristo pode perdoar nossos pecados. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que os pedirem. Nós somos maus, a Bíblia está falando que ainda somos maus. Por quê? Nós não estamos nesse corpo corrompido ainda. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará para nós o quê? O Espírito Santo, o poder de Deus, para que nós possamos vencer. Aí eu faço uma pergunta para nós hoje: qual tem sido o tempo de busca pela presença de Deus? Irmãos, esse momento que nós passamos aqui na igreja, hoje, nos cultos, tem sido uma bênção, um momento de louvor, da presença de Deus. É um momento ímpar, mas esse momento não pode ficar só aqui. Esse momento tem que ter lá na nossa casa. Você passar um tempo de adoração a Deus, glorificar a Deus, chorar na presença de Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecer quem você é. Nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos de Deus para tudo. Sim ou não? Precisamos de Deus para tudo. Aí qual tem sido o seu tempo de busca da presença de Deus? Deus me deu uma mensagem, está esboçada já. O dia que Deus me deu a oportunidade eu prego sobre os deuses dessa geração. Foi outra experiência que eu tive na madrugada orando, o Senhor falando comigo sobre os deuses dessa geração. Muitos deuses têm que se levantar. Antigamente os povos antigos adoravam os deuses, aquelas estátuas que eles criavam, e o povo de Deus saía da presença de Deus para adorar esses ídolos, e Deus trazia castigo. Deus permitia que os filisteus atacassem suas terras. Deus levava eles cativos. Todas as vezes que o povo de Deus saía da presença de Deus por adorarem outros deuses, eles eram castigados. Deus corrigia. Sim ou não? Hoje nós não temos esses deuses por aí, mas os deuses, tem os milhares, Deus que se levantam para tirar o nosso tempo com um verdadeiro Deus. Então por isso que nós precisamos entender que a busca pelo poder de Deus vai depender também do nosso entendimento. Quando nós começamos a falar, o nosso entendimento da palavra. Se você entende o projeto, acabou, fechou na sua mente. Bom, ninguém tira essa ideia de mim, né? Acabou, é isso mesmo, esta é a verdade, a Bíblia é a verdade. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, Ele tem um projeto de vida eterna para mim. É isso aqui que eu quero seguir, esta é a verdade. Agora, para mim seguir essa verdade, Ele também diz assim, não só isso, mas você precisa fazer discípulo. Você precisa ser cheio do poder, cheio da unção de Deus na sua vida, para que você possa também ganhar outras pessoas. Porque o projeto é maravilhoso, a ideia é sensacional. Não existe uma ideia melhor do que nós termos vida eterna. Quem aqui gosta de morrer? Levante a mão. Ninguém gosta de morrer, misericórdia, né? E aí a palavra de Jesus está dizendo, Jesus falou assim, olha, todos aqueles que creem em mim terão a vida eterna. Irmão, sabe o que está acontecendo? Sabe o que acontece? Meu pensamento, por já se passar 2000 anos, pastor, mais de 2000 anos que Jesus morreu, até os próprios crentes estão desacreditados nesta verdade. Tem muitos crentes desacreditados nesta verdade, porque já tinha que acontecer. Mas a promessa, ela está de pé. E a vida eterna é para aqueles que perseveraram até o fim. Muitos já estão gozando no paraíso de Deus. Talvez você ache, pastor, mas não aconteceu. Mas todos aqueles que já morreram em Cristo já estão descansando no paraíso de Deus. Se você morrer sem Cristo, para onde que vai sua alma? Para o inferno, onde o fogo não apaga, o bicho não morre. E aí? Esta é a palavra. Então nós temos essa verdade. E eu tenho a consciência de que eu preciso de um poder. Porque você não consegue falar para ninguém isso se você não for capacitado. O próprio Jesus falou, olha, vocês já me conhecem, você já viu as minhas obras, vocês já testemunharam muitas coisas, mas eu vou para o Pai, mas ficar em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos do poder.
Então o revestimento do poder é você entender a palavra em primeiro lugar e buscar o Espírito, buscar se encher do Espírito Santo. De que forma, pastor? Quanto mais orar, melhor. Quanto mais orar, melhor. Através da oração você ouve Deus. Sem oração nós não ouvimos Deus. Oração, intimidade, quebrantamento, humildade. Sempre considerar o próximo superior a você, e assim você vai seguindo. Não é fácil, mas o Espírito Santo nos capacita. O poder de Deus em nós realiza o impossível. O poder de Deus em nós realiza o impossível. Efésios 3:20. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Os impossíveis acontecem com o poder. Sem poder não. O poder de Deus nos dá coragem, equilíbrio e amor. Olha o que diz a palavra, 1 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. O poder nos dá isso, querido. Nos ensina a amar, nos ensina a ter equilíbrio, nos ensina a ter domínio próprio, nos ensina a falar na hora certa. Você não fica frustrado com qualquer coisa. Mesmo se você foi ofendido, você acalma o seu coração, conta até 10, ora para aquela pessoa, perdoa ela e segue o seu caminho, porque o poder nos faz diferente. O poder nos faz diferente. Aleluia. Em terceiro e último lugar, nós precisamos revestir primeiro do conhecimento da palavra, depois do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. E aqui o texto que nós lemos vai falar também de outra coisa importante. Precisamos revestir-nos de comprometimento com a adoração e oração. Olha o que diz o versículo 51 e 53. E aconteceu que, abençoando-os ele apartou deles e foi elevado ao céu, e adorando-o eles. Quem estava adorando aqui? Os discípulos. Adorando-o eles. Os discípulos estavam adorando a Jesus. Tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo. Fazendo o quê? Louvando, bendizendo a Deus, orando. Então, revestimento do poder, conhecimento da palavra, conhecer o projeto, receber o poder do Espírito Santo te capacita para fazer grandes coisas. E outra coisa, você está sempre disposto a adorar, a servir a Jesus. Está no templo, está aqui reunido em oração, reunido em louvor ao Senhor. É isso que Deus quer que nós façamos. É vestir-se de comprometimento com a adoração, é deixar que cada atitude nossa exalte a Deus. Revestir-se do comprometimento com a adoração é deixar que cada ação nossa exalte o nome de Deus. Eu preciso entender, querido, que a minha adoração não parte do princípio só de cantar. Cantar, qualquer um pode cantar. Adorar a Deus é adorar por aquilo que nós fazemos lá na rua, lá no nosso serviço. Servir a Deus onde nós estamos. Adorar a Deus é não render a nenhum Deus, entre aspas, desta era. A não render ao Deus da falta de tempo, ao Deus da luxúria, ao Deus da soberba, ao Deus do status. Tem muitas pessoas se prostrando a esses deuses, que é status, que é fama, que é glória. Esquece que nós fomos chamados para adorar a Deus. Se nós queremos o poder de Deus, nós temos que revestir desse comprometimento em adoração a Deus com sinceridade. Eles ficaram no templo adorando, servindo, enquanto não foram revestidos. 3 coisas eles fizeram: compreenderam a palavra, porque a Bíblia diz que eles entenderam a palavra. Depois eles ficaram no templo em adoração, louvando a Deus. E depois eles foram revestidos do poder de Deus. Nós queremos isso também, sim ou não? Quem quer isso, diga amém. Quando nos revestimos de compromisso com a palavra, quando nos revestimos com compromisso com a adoração, nossa vida se torna um louvor contínuo ao Senhor. É verdade, não é? Quando você está comprometido em adorar a Deus, você não consegue ouvir uma música do mundo. Eu não consigo. Se alguém tem esse hábito, precisa tirar. A música do mundo não glorifica a Deus. No seu carro tem que tocar louvor que exalta o nome do Senhor. Na sua casa tem que tocar louvor que exalta o nome do Senhor. Que todas as vezes que você coloca uma moda do mundo, você está glorificando o diabo.
É Ele que você está glorificando. Então, se você quer ter compromisso com Deus, se você quer louvar a Deus, esquece tudo que é do mundo, todos os prazeres da carne, esquece. Concentre-se em adoração a Deus. Irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Só basta nós entendermos. A coisa mais importante, mais bela que Deus nos dá é o entendimento do projeto dele, é o entendimento de quem nós somos. Nós somos filhos, mas nós vivemos como se fossem deserdeiros, nós vivemos às vezes como se fossem pessoas qualquer. Não, Deus nos chamou para sermos filhos, nós temos que tomar posse disso. Se eu sou filho, o Pai não quer dar coisa ruim para mim, não. O Pai quer dar coisa boa para mim. O Pai quer me abençoar de tudo o que nós precisamos. Ele pode te dar um carro bom, uma casa boa, Ele pode te dar tudo que você precisa, mas o seu coração tem que estar ligado a Ele. Você tem que entregar em adoração, comprometimento com a adoração a Deus. Aleluia. Revestir-se do comprometimento com a adoração é colocar Deus no centro de tudo o que somos e fazemos. Deus está no centro de tudo que você faz. Pergunte para você mesmo: tudo aquilo que você faz no dia glorifica a Deus? Porque tudo tem que glorificar a Deus. Tudo. O que glorifica a Deus? Tudo aquilo que não entristece o Espírito Santo. Se nós entristecemos o Espírito Santo, não tem nada. Nós não estamos glorificando a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo quanto fizerdes, seja em palavras. Olha, quando eu falo uma frase, eu já trago logo um texto da Bíblia para que eu não ficasse inventor. Olha o que diz aqui Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia. É Ele, irmão. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Nós não somos nada. Para pensar, quem é você? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui hoje? Eu decidi. Não, é Deus que nos trouxe aqui. Deus nos trouxe aqui. Salmo 96, versículo 7, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia. Gravou bem então? Para nós ser revestidos desse poder, agora nós vamos orar e nós vamos buscar do Senhor esse revestimento. Mas eu quero que os irmãos abram o seu coração, desprenda, esqueça o horário, talvez nós passe 5 minutos. Mas eu quero que você se concentre agora em esse enchimento de Deus, que é uma batalha. É uma batalha. Se você não desligar do mundo, você não consegue. Você tem que, primeiro passo, assim eu oriento, para que você seja cheio desse poder, reconhecer que você não é nada. Fala assim: eu não sou nada sem Ti, Senhor. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. É isso. Vamos ficar de pé. Quero que daqui o pastor Josenir, Ministério Louvor, por favor, venha aqui à frente.